Vacinação de adolescentes no Brasil, assunto polêmico do dia para a noite. Conosco para falar sobre isso, o professor sênior da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Marcos Boulos, que sempre nos atende com muita gentileza. Dr. Boulos, que situação? Anvisa de um lado e Ministério da Saúde de outro, rachou por causa desse assunto. Gostaria do senhor, da opinião do senhor a esse respeito. Em primeiro lugar, um ótimo dia para o senhor. Um bom dia para todos nós, é um prazer estar falando com vocês. Obviamente, o Ministério da Saúde, desde o início desta pandemia, ele se negou a assumir a necessária liderança no relação ao tratamento dessa pandemia. Em nenhum momento ele trabalhou bem e agora, neste momento, ele procura, de uma certa maneira, fazer uma coordenação que nunca aconteceu, né? Obviamente, é necessário vacinar o maior número de pessoas da população brasileira para você evitar a circulação do vírus. Se você deixa de vacinar um número que circula muito pela cidade e pela vida das pessoas, o vírus continuará circulando. E não só a pandemia não terminará, como você criará novas variantes, porque elas criam quando você fica circulando, o vírus fica circulando. É necessário sim vacinar. Obviamente, os jovens têm que ser vacinados após os adultos, os mais velhos que ele, porque são aqueles que têm maior tendência à doença mais grave. Mas os jovens também precisam ser vacinados, a despeito de não terem doenças graves na maior parte das vezes, para evitar a circulação do vírus. Doutor Boulos, muito bom dia, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu queria saber o seguinte, eu fiquei nessa confusão toda, que na verdade que só vitima mesmo o cidadão, né? Eu fiquei muito espantado com a informação que eu tive de que assim, houve uma morte em São Paulo, há 7 casos, pelo menos até ontem havia 7 casos graves de reações adversas e outros 1.500 citados pelo ministro, nem sei aliás ele falou em 3.000, depois caiu para 1.500, etc. Não se sabe ao certo a confiabilidade desses números, dessas informações. Mas o que foi intrigante, eu recebi até mensagens de ouvintes falando sobre isso, é que essa informação não foi divulgada pelo governo de São Paulo, foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Há algum protocolo que impeça a Secretaria Estadual de Saúde ou a municipal, qualquer autoridade, mesmo o Ministério da Saúde, de divulgar informações como essa, como a ocorrência de um óbito e da existência de 7 casos graves? E por que isso? Por que São Paulo não terá divulgado antes de qualquer outra autoridade, né? Eu queria que o senhor nos explicasse qual o protocolo em torno enfim, ocorrências dessa natureza. Bem, eu desconheço essa informação que você está me passando agora. Não existe protocolo, pelo que eu saiba, com relação a segredos com relação à divulgação da vacina, que é fundamental a vacinação. Agora, eu estranho muito essa informação que as pessoas morrerem por efeitos colaterais da vacina de Covid. Veja, a vacina que se aplica de primeira geração, que é a vacina que é feita pela Coronavac, por exemplo, são de vírus atenuados, ou vírus inativados, ou seja, não tem como ter efeitos colaterais com vírus inativados, porque você está dando vírus mortos, né? Então, ou seja, praticamente morto, ele não dá reações. Aliás, a segurança da vírus inativado é que faz com que essa vacina seja divulgada, porque ela é menos eficaz em termos de produção de imunidade. Mas nós temos muita experiência com o vírus inativado, que é a vacina que nós damos todo ano da gripe, é a mesma vacina, só que foi organizada agora para um vírus diferente, não é mais o vírus H1N1, H3N2, mas sim o coronavírus. E pode ser que no futuro até esses vírus estejam todos juntos numa única vacina. Eu desconheço qualquer reação adversa a essa vacina. A que pode ter reações adversas, e que geralmente não são graves, é da AstraZeneca. Por quê? Porque ela é feita com vetor viral. Você injeta para tentar estimular um pouco mais a imunidade, você dá um vírus que é um adenovírus. É um vírus simples, como se fosse um resfriado comum, ele não dá efeitos colaterais importantes, mas a pessoa que toma AstraZeneca, por exemplo, pode ter nas primeiras 24 horas febre, dores pelos corpos, como se tivesse resfriada, e passa em 24 horas.
estão sendo descritos alguns efeitos, alguns problemas após a AstraZeneca, que são de possíveis efeitos colaterais, mas que não foram comprovados como tal. E do RNA mensageiro, que é a terceira geração, que é feita da Pfizer e da Moderna, os efeitos colaterais que tem nunca foram valorizados, que são efeitos colaterais mais pela rede de frio, que você pode, aqueles que têm problemas com gelado podem ter algum problema. Mas eu desconheço reações adversas graves, como você está contando, devido à vacina. E se tem algum dado aqui em São Paulo, eu desconheço completamente. Não, é só para esclarecer, doutor, foi o ministro da Saúde ontem que mencionou isso, né? Mencionou que a ocorrência de um óbito e da existência de 7 casos graves que estariam sob investigação ou que deveriam ser investigados, etc. e tal. Mas, enfim, não se sabe ao certo, ele próprio disse isso, se o óbito e esses 7 casos graves têm alguma relação com a vacina, ou se foi apenas coincidência. Mas, havendo isso, o protocolo que eu gostaria de saber é o seguinte, que tipo de investigação se faz? Quer dizer, é papel da Secretaria, da Autoridade Local de Saúde buscar, procurar a família, isolar ali aquele núcleo familiar, verificar, enfim, é isso que eu gostaria de saber, né? Se havendo uma reação grave assim qualquer, o que é que o cidadão, o pai da família, a mãe do adolescente, como deve agir num momento como esse? Bom, normalmente qualquer tipo de efeito, não só da vacina, mas de alguma pessoa que tem algum procedimento de saúde que é feito, tem um efeito possível, efeito adverso, a vigilância epidemiológica imediatamente é chamada para investigar o que está acontecendo. Nessa investigação, você vê tudo o que pode estar acontecendo. Às vezes, como você diz, não tem nada a ver com o procedimento vacinal. Você está correndo um surto de algum outro problema que acontece na região. Então, por isso que a vigilância epidemiológica precisa tentar detectar. Se houver alguma suspeita vacinal, os produtores da vacina, sejam os produtores internacionais ou nacionais, eles precisam rever os protocolos e avaliar se isso acontecer. Se tiver alguma evidência, alguma pequena evidência que a vacina é responsável por efeitos desse estilo, desse porte, ela deve ser imediatamente suspensa, a aplicação dessa vacina. Isso fez, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, no início, quando ainda estava em fase de estudo do Coronavac, houve um caso de óbito que foi retratado, que falaram com a vacina. Então, o estudo foi interrompido até que se avaliasse que o óbito não tinha nada a ver com a vacina. Foi, inclusive, no grupo placebo, o grupo que não tinha recebido a vacina. Então, isso acontece com frequência, porque as pessoas todas continuam vivendo e podem ter vários problemas e doenças comuns da comunidade, né? Então, ou seja, isso tem que ser avaliado. Mas se houver alguma evidência que a vacina tem algo a ver com isso, tem que interromper a vacinação imediatamente e soltar um alerta para todo mundo, porque as vacinas que estão sendo usadas não são só no Brasil, você tem essas vacinas no mundo todo, de todas elas. Coronavac, por exemplo, a aplicação dela em 25% do mundo está sendo aplicada a Coronavac, mostrando que se fosse da Coronavac, teria que interromper imediatamente se for comprovado isso. Isso é necessário ser as avaliações. Eu repito, eu desconheço que isso pode estar acontecendo, acho pouco provável pela maneira que é confeccionar essas vacinas todas, porém, obviamente, precisa ser investigado. Dr. Marcos Boulos, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, um dos maiores infectologistas do país, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP, ajudando a gente aqui a entender o que está acontecendo. Vou ser direta na minha pergunta, professor, é o seguinte: para pais de adolescentes nesse momento que podem ter ficado confusos, preocupados em relação à vacinação da Covid, o que o senhor diz para esses pais? Não, olha, primeiro não tem que haver preocupação. Quando você faz qualquer procedimento médico, você vê riscos e benefícios, né? Em alguns casos, algumas vacinas, eu cito especificamente a vacina da febre amarela que nós aplicamos há 4 anos atrás na epidemia que houve aqui perto de São Paulo, em Mariporã, lá na parte de Atibaia. Essa epidemia a doença era muito grave, é muito grave. E a vacina, ela pode ter efeitos colaterais, porque essa vacina da febre amarela é feita com vírus vivos atenuados. Então, ela pode, sim, em algumas pessoas, ter doença grave. Naquele caso, a gente discutiu, olha, se você está vivendo em regiões próximas onde está ocorrendo, a chance de você ter a doença e morrer é muito maior que da vacina. Vacine. Se não, não vale a pena vacinar.
No caso dessas vacinas, eu não teria nenhuma dúvida de recomendar todos os pais vacinarem seus filhos. Elas não têm como produzir efeitos graves pela vacina. Deve ter algum outro problema relacionado não ao efeito vacinal. Agora, os jovens, a única vacina que nesse momento tem trabalhos que são confirmatórios com relação à idade dos jovens é a vacina da Pfizer, que é uma vacina muito boa. E, obviamente, por que a Pfizer tem estudos primeiros? Porque vocês sabem que é uma multinacional. Uma multinacional como a Pfizer e outros laboratórios, eles são mais ricos que a maior parte dos países do mundo. Então, eles conseguem e só visam a produção daquele produto por causa dos seus... É um organismo extremamente centralizado e tem as pessoas que financiam eles. Então, eles querem lucro. Então, eles fazem os estudos rápidos para produzirem e para distribuir a vacina rapidamente. Os laboratórios estatais, sejam o Fiocruz, o Butantan ou outros no mundo todo, eles não têm a mesma agilidade para fazer os estudos. E quando você aplica uma vacina, quando você está, por exemplo, está faltando vacina, você usa a experiência com esse produto vacinal em outros eventos. Por exemplo, a vacina de primeira geração, que é essa que nós falamos, que a Coronavac ela é usada há décadas no país e no mundo todo, por causa que ela é usada para as vacinas de gripe e outras vacinas e são absolutamente seguras, nunca houveram efeitos colaterais. Então a gente faz por similaridade, você pode aplicar até que você tenha o trabalho científico que você produz e publicação, porque isso demora mais tempo e só laboratórios muito sofisticados conseguem fazê-lo rapidamente, como a Pfizer consegue. Mas, nesse momento, por causa desses trabalhos científicos, a Pfizer tem sido indicada para os jovens. Eu acho que essa vacina é muito segura também. Dr. Boulos, na nossa última conversa, eu lembro que o senhor falou que o ideal para a imunização em massa seria as duas pontas, os mais jovens e os mais velhos, principalmente. Só que pela falta de vacinas, qual seria a recomendação, a prioridade para depois a gente ir avançando ou uma distribuição para que tanto um grupo quanto o outro seja contemplado aí com a vacinação? Veja, precisam vacinar todos. Não tem dúvida que todos precisam ser vacinados. Obviamente, as pessoas que têm mais risco de morte vacinam-se primeiro. Então, são os idosos que estão vacinando, inclusive estão dando a terceira dose para os mais idosos agora, porque a imunidade cai muito rapidamente pela vacina nos idosos, e deve-se vacinar toda a população. Os jovens são os que têm menor chance de morrer pela vacina, pela doença, porém, são os que mais disseminam, então eles têm que ser vacinados. Mas eu faria a sequência por faixa etária, como tem sido recomendado de um modo geral. Começa a vacinar os jovens, aqueles que sem comorbidades, porque comorbidades têm que ser vacinados antes. Você começa a vacinar os jovens após você vacinar toda a faixa adulta, até eles, né? E eu acho que isso é o que tem sido feito na maior parte das vezes. Eu tenho a impressão que aqueles que ainda, porque nós estamos com praticamente quase 40% da população brasileira com 2 doses. Os outros é porque já tomaram uma dose e estão esperando a segunda. Então, provavelmente, em primeira dose, deve ter chegado mesmo nos jovens, e eu acho que é validado que eles possam tomar as vacinas já, porque provavelmente até o fim do ano nós devemos ser vacinados boa parte da população brasileira. Bem, eu agradeço ao Dr. Marcos Boulos, professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que falou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Dr. Boulos. Até a próxima, hein? Eu agradeço. Um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. Ótimo dia.